gente, é sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar de um tema que eu já falei aqui nessa casa algumas vezes, pelo menos esse começo eu já falei, mas eu vou falar de novo porque eu acho tão importante a gente compreender isso. Por quê? Kardec já nos orienta que a nossa fé precisa ser raciocinada. Nós precisamos encarar aí, frente a frente, com a razão, essa fé nossa inabalável. Então, nós precisamos compreender o porquê que nós estamos aqui, qual o nosso objetivo, e entender realmente o significado dessa porta estreita para a gente seguir adiante. Então nós vamos fazer um estudo. Eu preciso que vocês prestem atenção, porque isso aqui exige da gente uma concentração para a gente entender. Lógico que eu vou pincelar algumas coisas do Livro dos Espíritos, mas é importante que a gente estude, para que a gente mais do que nunca entenda, compreenda, sinta as verdades espirituais. Então, vamos lá. Pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos orientam que Deus criou todos nós simples e ignorantes, quer dizer sem ciência. Todo mundo aqui foi criado da mesma forma. Deus não colocou privilégios. Isso aqui eu vou criar mais inteligente, isso aqui eu vou criar mais bonito. Não, todo mundo foi criado igual. Deus poderia ter criado todo mundo já bom? Podia. Ele é o Criador. Podia ter criado todo mundo já perfeito. Mas na magnânima inteligência dele, ele colocou para nós a responsabilidade da evolução. Então ele cria todo mundo simples e ignorante. Dá para entender que a ignorância faz parte de nós, da nossa criação? Beleza. Aí vem onde eu sempre gosto de falar, minha mãe ainda brinca comigo, eu já sei que você vai falar que a gente passou que eu já fui animal, que eu já fui planta. Eu falo, que bom, mãe, eu vou continuar falando porque isso precisa ser cada vez mais sedimentado nas nossas mentes. Quando a gente é criado simples e ignorante, a gente não é criado simples e ignorante, homem e mulher, não. A gente é criado princípio inteligente. E esse princípio inteligente passa primeiro pelo reino mineral. Está lá na pergunta 585 do Livro dos Espíritos. Essa pergunta está em qual parte? Lei de evolução. Primeiro nós passamos pelo reino mineral. Reino mineral é minério, só tem atração. Saímos do reino mineral, nós vamos para qual reino? Vegetal. Tem a mesma matéria inerte, mas tem a mais o quê? Princípio vital. As plantas têm vida. A gente, quando recebe um buquê de flores, ele é cortado, ainda dura um tempinho, o fluido vital ainda fica nele um pouquinho, mas depois vai para o fluido cósmico universal, a planta morre. É ou não é? Temos plantas que matam, temos plantas que curam. Saímos do reino mineral, nós vamos para qual reino? Animal. Não é lei de evolução? Então tem tudo que tem nos outros reinos, a matéria inerte, o princípio vital, mas tem a mais o quê? Uma inteligência instintiva. Também temos animais dóceis, mas temos animais selvagens. Saímos do reino animal,
aí sim, já individualizados, não mais princípio inteligente, mas agora espíritos, nós reencarnamos no reino hominal. Aí sim, nós vamos reencarnar como homens e mulheres e vamos viver as nossas primeiras encarnações nos mundos primitivos. Ok? Deu para todo mundo entender até aqui? Ótimo. Flávia, a doutrina espírita acolhe a metempsicose? Alguém aqui sabe dizer? Nós acolhemos a metempsicose? Não? O que é a metempsicose? Ou animal, ou planta, ou mineral? Não. Eu falo isso porque os nossos irmãos lá do Oriente, eles têm essa crença, que às vezes o bisavô reencarnou como uma vaca na família. A gente respeita. Para nós, da doutrina espírita, não existe retrocesso. Ou a gente estaciona, ou a gente segue adiante. Uma vez no reino hominal, não vamos reencarnar mais como plantas, animais, não. Ok? E o nosso objetivo é ir para qual reino? Angelical. Para falar um pouco de tudo isso que eu estou falando, eu peguei uma passagem do livro O Evolução em Dois Mundos. Ele tem uma linguagem técnica muito grande, ele que era médico, mas a gente consegue, né? Estudando ali. E vocês vão ler aqui comigo um trechinho que fala bem dentro do que nós estamos falando aqui. E assim que o tato, nasceu no princípio inteligente na sua passagem pelas células nucleares em seus impulsos ameboides, que a nossa visão principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelos monocelulares expostos ao clarão solar, que o olfato começou nos animais aquáticos de expressão mais simples, por excitações do ambiente em que evolviam, que o gosto surgiu nas plantas, muitas delas armadas de pelos viscosos destilando sucos digestivos, e que as primeiras sensações do sexo apareceram com algas marinhas, providas não só de células masculinas e femininas que nadam, atraídas uma para as outras, mas também de um esboço de epiderme sensível que podemos definir como região secundária de simpatias genésicas. É um pouco complexo, mas a gente consegue compreender. Se hoje a gente põe um bolo na boca e a gente fala, que delícia, a gente conseguiu esse gosto lá na fotossíntese das plantas. Não existe acaso no dicionário divino. Tudo é lição, é aprendizado, é conhecimento. E aí, nós vamos lá no livro O Consolador. Foi perguntado a Emmanuel. Eu peguei porque também está dentro do que a gente está estudando. Como interpretarmos o nosso parentesco com os animais? E Emmanuel respondeu. Presta atenção na resposta para vocês verem como encaixa com o que a gente está estudando. Considerando que eles igualmente possuem diante do tempo um porvir de fecundas realizações através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino hominal, como, por nossa vez, alcançaremos no ecoar dos milênios a situação da angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoca ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. O mineral é atração, o vegetal, sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem, os valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo
o santuário eterno da fraternidade universal. Então Emmanuel vem e fecha para nós o que nós colocamos aqui. Só que agora eu vou mostrar para vocês algo que eu acho assim fantástico. Tá no livro Evolução em Dois Mundos, para a gente fechar isso aqui, para a gente entender essa porta estreita. Então, André Luiz fala para nós que para alcançar a idade da razão, com o título de homem dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária. Gente, época quaternária, mineral, vegetal, animal, hominal, para nós vivermos as nossas primeiras encarnações como homens e mulheres dotados de raciocínio e discernimento. Nós despendemos nada menos de 1,5 bilhão de anos. Deu para entender que aqui todo mundo é espírito velho? Aí no primeiro problema que tem aqui no Brasil, essa vida não tem sentido. Tudo espírito velho. Tá bom, gente? Vamos lá. Lá na pergunta 1006 do Livro dos Espíritos é a seguinte: a duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Então a gente sabe que a gente está nessa escala evolutiva, a gente foi ignorante, passamos por tudo isso já 1,5 bilhão de anos e ainda estamos aqui, convivendo aí com coisa ruim também. Mas todo mundo que estuda doutrina sabe que nós estamos aí nessa era de transição, caminhando para o mundo de regeneração. O nosso sofrimento, ele não tem fim? Como é que é isso? A duração dos sofrimentos pode ser eterna? Sem dúvida, se ele fosse eternamente mal. Ou seja, se jamais tivesse de se arrepender nem de se melhorar. Entretanto, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres eternamente voltados para o mal. Criou-os apenas simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com o quê? Com a própria vontade. A gente sofre de acordo com a nossa vontade. E esse crescimento é individual. Cabe a nós, porque às vezes a gente depara que a pessoa está aqui na Terra, ela fica assim: estou passando por isso que minha mãe nunca me deu valor, meu pai sempre preferiu meu irmão, a minha esposa não me apoia. A gente vai arrumando as desculpas, achando que quando a gente desencarnar, a gente vai chegar do lado de lá: eu fiz isso porque minha mãe não me deu apoio, né? Crescimento individual. Essa pode ser mais ou menos retardada, assim como as crianças mais ou menos precoces, mas cedo ou mais tarde, ela se manifesta por uma irresistível necessidade que o espírito sente em sair da sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se dele fez mau uso, sofrerá as consequências disso. Então Deus nos cria simples e ignorantes, nós passamos por tudo isso, e quando reencarnamos com o uso da razão, Deus, com o uso da razão, a gente tem o livre-arbítrio. E Deus é tão bom que Ele coloca para nós o véu do esquecimento e um anjo da guarda para nos orientar. Mas precisa mesmo, Flávio, esquecer o que eu fui na outra encarnação? Imagine o senhor se a gente tivesse que deparar com todo mundo aqui que a gente já prejudicou no passado. Que constrangimento.
Se a gente errar com uma vizinha que agora a gente mal olha na cara dela, baixa os olhos. Imagina a gente tendo que deparar com pessoas que porque nós estamos no mundo eu estou explicando aqui que a gente está numa lei de progresso. É lei de evolução, significa que no passado, boa coisa a gente já não foi. É ou não é? Então vem o véu do esquecimento para dar uma nova oportunidade. Aí a gente espera um filho. Hoje, então, é aquele motivo, né? Tem chá revelação, tem tanta coisa. 9 meses você gestando. E o marido deita na barriga e canta musiquinha. Aquela coisa mais linda do mundo. Na hora que nasce, o que a gente fala? Meu anjinho. Aí depois chega a fase da adolescência para mostrar que não é bem assim. Por quê? Porque o amor cobre a multidão dos pecados. E quando a gente esquece, nos dá novas oportunidades. Porém, o nosso coração, a lei de afinidade nos mostra muita coisa. Você quer saber o que você foi na outra encarnação? Olha para dentro de você. Vamos olhar para dentro da gente. Conhecer as nossas tendências. Eu tenho tendência a ser preguiçoso, a ser egoísta, a fofocar, a ser desonesto. Eu me sensibilizo com a dor alheia, eu gosto de ajudar. Olha para dentro de si, conhece-te a ti mesmo, que você já vai saber onde já teve falhas e onde precisa melhorar. Bom, ainda na pergunta do Livro dos Espíritos, não podendo o espírito aperfeiçoar, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem que passar todos os seres no mundo espírita para alcançar a perfeição? É desse jeito mesmo. Quem lê as obras de André Luiz sabe disso. Não adianta ficar só na erraticidade. Não adianta. Precisa encarnar. Precisa ter o contato com a carne. A gente vem encarnar para ir aos poucos se livrando da carne. Aí o desencarne é melhor. Quanto mais apego, mais difícil. É aqui que é o verdadeiro teste. Quantos ensinamentos nas obras de André Luiz de espíritos que reencarnam, chegam aqui, perdem a oportunidade. Seguem pela porta larga. Esquecem que a gente não está aqui num barco para aventurar, que a gente tem débito do passado. Que é assim. Às vezes a gente leva 20, 30, 50, 100, 500 anos para reencarnar exatamente com aquela pessoa que nos tira do sério. Nós suplicamos, esperamos para poder reencarnar junto. Por quê? Porque a gente tem débito. Chega aqui, o bonito fala, eu não mereço, não preciso passar por isso. Não é? A gente faz isso. Eu faço. Os psicólogos nos ajudam, né? Não, você não precisa passar por isso, dá um basta. Calma. Não que os psicólogos estejam errados. Mas nós precisamos compreender que não existe acaso no dicionário divino. Nós temos que pôr os limites, mas nós temos que aprender a não duelar mentalmente, a não desejar o mal, a não ficar falando mal de quem a gente não gosta. Senão, como é que nós vamos aprender a amar os inimigos? Só se colocando no papel de vítima? Gente, se a gente quer alcançar a angelitude, nós temos que fazer essa existência ser diferente das outras. Continuar nos mesmos erros. Eu nasci assim, eu cresci assim, não vou melhorar? É encarnação perdida. Com um grande agravante. Que hoje nós temos a bênção de ter essa doutrina espírita e o roteiro do Evangelho de Jesus para a gente seguir. Onde é que está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência. Está no Livro dos Espíritos. Está aqui, ó. A gente aqui de vez em quando esquece. Então,
Vou tentar explicar para a gente entender melhor ainda. A gente reencarna. E o Chico Xavier, quando estava com a gente, disse que o espírita tem chegado do lado de lá altamente arrependido. Nós, espíritas, entendeu? Quem leu o livro Voltei, Psicografia do Chico Xavier, sabe que um presidente da casa espírita que foi recebido por Bezerra de Menezes do lado de lá, sofreu porque ele não conseguia ver luz em volta dele. Porque aqui, a Flávia, que vem arrumadinha e sorri para vocês, quando desencarna, não vai adiantar eu chegar lá, oi, entendeu? É a aura. Lá estão os pontinhos de luz e as manchinhas que eu coloquei nessa existência. Manchinhas? Vou explicar como é que as coisas acontecem. Eu vou dar um exemplo, pelo amor de Deus, é exemplo, isso não acontece. Mas eu gosto de dar esses exemplos que vocês não esquecem. Meu marido vai pescar com os amigos, 16 anos de casados, o casamento vai ficando um pouco monótono, né? Faz parte. Vai pescar, eu vou sair com as minhas amigas. Resolvo ir para um lugar não muito apropriado, né? Um barzinho. Chega lá, tem um rapaz bonito, começa a me olhar. Aí eu venho as amigas, aproveita, seu marido está pescando. E aí eu fico, é mesmo, sabe lá se está pescando, né? Ah, só uma noite, nós estamos num lugar aqui que ninguém conhece. Bota um chifre no meu marido. Ele volta. Tá tudo bem. O casamento deu até uma pimentada, ninguém ficou sabendo, né? E vamos que vamos. Ninguém ficou sabendo. A lei de Deus não está gravada na minha consciência. Antes de trair meu marido, eu traí a mim mesma e aos princípios morais que eu conheço bem. Ninguém ficou sabendo, nem se tivesse amiga de testemunha, mas está gravado no meu perispírito que eu fiz. Eu vou no supermercado, a boba da caixa me dá 50 reais. Tem culpa nenhuma, quem mandou ela dar? Ela que tinha que ter sido diligente. Função dela é isso, é conferir o troco. Ela me deu a mais, problema dela, eu vou pro cinema. Ninguém ficou sabendo. Mas eu sei que esse dinheiro entrou no meu bolso sem o meu suor. Eu sei que essa moça, que por algum motivo foi infeliz nesse momento, vai ter que arcar. Ninguém viu, mas eu tenho gravada na minha consciência a lei de Deus. E isso fica gravada onde? No meu perispírito. Registros de culpa estão gravados no nosso perispírito. E aí Emmanuel vem e fala, o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia, e não apenas desconjuntamos a peça da nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. A culpa ocorre pela fuga do dever, que impõe brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. A gente às vezes olha assim, nossa, aquela mulher lá no nosso lar, ela queria entrar, não podia, aí viu pontos de manchinhas porque ela cometia abortos. Aí a gente pensa, nossa, só um aborto que foi parar lá? Não. Nós colocamos as brechas de sombra no nosso perispírito quando nós infringimos a lei de Deus que está gravada na nossa consciência. E aí, quando isso acontece, surge para nós o inexorável constrangimento à luta maior, que podemos nomear como sendo dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores da nossa individualidade, à frente daqueles que se fizeram credores da nossa cota de sacrifício. Olha que coisa linda! O que Emmanuel põe para a gente?
É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Nós reencarnamos e pedimos para vir com esses credores. Por quê? Porque nós queremos seguir para o reino angelical. E para isso a gente tem que pagar os débitos, gente. Então vamos parar de reclamar. Vamos parar de reclamar das circunstâncias adversas que aparecem para nós, porque não tem acaso no dicionário divino. Vamos parar de achar que a gente é vítima de tudo e de todos, porque nós não somos. Temos a bênção de estarmos aqui encarnados, com oportunidades sublimes de aperfeiçoamento, de melhoria. Temos um anjo da guarda que nos inspira. É seguir sem achar que é coitadinho. Já estou no horário? Vou dar mais um pouquinho? Você me avisa. Estou terminando. Eu adoro isso aqui, gente. Está no livro Perante Jesus. Toda vez que a justiça divina vem, nós pedimos. Às vezes tem doença, tem coisa que a gente não consegue explicar nessa existência, foi porque nós fizemos no passado e pedimos para vir hoje. Por isso que a gente não entende. Tem coisa que não. Tá com câncer no pulmão porque fumou nessa existência, é dessa existência. Não vão pôr culpa só no passado, não. Mas tem coisa que a gente muitas vezes não entende que é do passado. Pessoas que a gente convive, que o coraçãozinho fecha, você não sabe explicar. Vida inteira foi assim. Tem gente que você conhece tem 10 dias, parece que tem 50 anos que você conhece a pessoa. É bom. É uma alegria estar com aquela pessoa. Tem gente que tem 40 anos que você vai encontrar, você tem que rezar antes. Não é? É lei de afinidade. Você vai dar conta de olhar para essa pessoa e falar, oi, querida. Não, você vai estar sendo hipócrita. Mas como é que eu vou começar a amar essa pessoa? Começa a não falar mal dela. Vai exigir sacrifício. Porque se tem uma coisa que a gente gosta é falar mal de quem a gente não gosta, não é? Então vamos nos sacrificar para pegar essa portinha estreita. Porque não adianta a gente desencarnar continuando do jeito que a gente é. E eu sinto muito. Não vai ser vindo aqui uma vez por semana que vai colocar vocês no nosso lar, não. Vocês não vão ouvir isso na casa espírita. Parabéns, vocês são espíritas, vão conseguir a salvação. Não. A gente consegue a bênção do conhecimento, do entendimento, para a gente atravessar as agruras que nós buscamos. E aí, quando Deus, a justiça divina, vem executar a sentença que nós lavramos contra nós, seguindo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço do próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Chegou a hora, seu câncerzinho está chegando. Você está trabalhando. Você está trabalhando na seara, você está ajudando pessoas, você está deixando o egoísmo de lado, você está cantando para iluminar o ambiente, mesmo não sendo perfeito, porque aqui ninguém, está todo mundo no mesmo barco, tá? Todo mundo tentando aqui no mesmo barco. Mas se você está tentando, se você está trabalhando, não vai receber isso agora não, vamos esperar. A divina misericórdia manda suspender. E quando ocorre no momento oportuno o nosso contato indispensável, que tem uma hora que precisa, eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais da nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em curso ou suprimindo-as. Olha que coisa linda! Se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para a retificação e tranquilidade de nós mesmos.
Sabe qual é a melhor maneira de limpar as brechas de sombra que nós colocamos no nosso perispírito? A caridade, a prática do bem, a prática do perdão. Quanto mais a gente trabalha, sai, para de olhar para o próprio umbigo, começa a ser útil. Flávia, mas eu não dou conta de trabalhar em nenhuma atividade da casa, eu estou trabalhando demais. Seja bom onde quer que você esteja. Seja no trânsito, seja com o vizinho. A caridade, ela pode ser feita de diversas maneiras. Se você orar por alguém, você já está fazendo bem. Você está preocupado com a felicidade alheia. E quanto mais a gente faz o bem, mais a gente ganha advogados em nossa causa. Eu vou, para finalizar, contar uma historinha. Essa história todo mundo do bem espírita já há muito tempo conhece, mas eu acho que ela encaixa bem nisso aqui que eu estou contando. Tinha um senhor que era um grande trabalhador espírita, mas ele fazia muita coisa. Era campanha, era trabalho mediúnico, era sopa. E um dia ele foi atropelado. E ele ficou hospitalizado um tempo e ele acabou perdendo o dedo. E começaram os bochichos, né? Mesmo na casa espírita. Nossa, mas como é que aconteceu isso com ele? Ele trabalha tanto, tá? Até ele, que era um grande estudioso, começou a questionar. Falou, gente, será que Deus me abandonou? Nossa, o tanto que eu trabalho, tem que passar por isso. Aí veio a resposta exatamente no trabalho mediúnico. Eles disseram que ele, algumas encarnações pretéritas, tinha sido um feitor de escravos. E a coisa que mais dava alegria para ele era colocar o braço dos escravos na máquina de engenho e ver os ossos estalarem, quebrarem. Então ele mesmo pediu que naquela existência ele perdesse todo aquele braço para ele aprender. Mas o trabalho dele estava sendo tão maravilhoso, tão significativo, que a espiritualidade concedeu que ele perdesse somente o dedo. Vamos, meus irmãos, resgatar em amor as brechinhas de sombra que a gente já acumulou ao longo das existências. Cada um de nós carrega dentro de si a centelha divina do amor. Não basta encarnar, reencarnar, se nós não direcionarmos o nosso livre-arbítrio para as boas escolhas. Vamos amar mais, vamos sorrir mais. Tem gente que às vezes eu encontro e aí eu levo um susto porque eu vi a pessoa rir. Falo, gente, essa pessoa tem um sorriso tão lindo, por que não está sorrindo mais? O semblante fechado, reclamando. Nós não podemos fazer isso. Eu adoro chegar nessa casa. Todo mundo vem com um sorrisinho para me dar. Gente, se você for parar para pensar, até quem só tem um dente tem que rir, porque a gente acaba rindo dele. Ele ri pra gente, a gente começa a rir, porque é tão bonitinho, não é? Sorriso contagia. Vamos parar de reclamar. Vamos aproveitar a nossa existência aqui na Terra. Nessa pergunta aqui, nos comentários de Kardec, de acordo com a doutrina espírita, não há sedução irresistível. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta do obsessor que o induz ao mal em seu íntimo, assim como pode fechá-los quando alguém lhe fala. Pode fazer isso por sua vontade, ao pedir a Deus a força necessária, rogando a assistência dos bons espíritos. É o que Jesus nos ensina na prece do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. Então, meus queridos, finalizando, dentro de tudo que nós estudamos, depois, se quiser, eu mando para ele a palestra, quem quiser ler, para poder acompanhar onde eu coloquei os estudos, as perguntas. Eu adoro também essa frase de Emmanuel: o homem é livre até mesmo para receber ou recusar a existência, mas recolherá invariavelmente os bens ou os males que decorram da sua atitude perante as concessões da bondade divina. Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados de nossas próprias obras.
Ao final, o nosso querido Kardec, para que fique de reflexão, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Vamos juntos limpar as brechinhas de sombra que talvez a gente tenha acumulado, a gente não é perfeito, e vamos multiplicar a prática do bem. Porque, segundo Bezerra de Menezes, eu sempre falo isso, né? Mas eu amo essa frase. Jesus está contando conosco da mesma forma que nós contamos com Ele. Que Ele ampare cada um.